A palavra texto tem origem no latim textum, que significa tecido. E assim como o tecido precisa ter os seus fios entrelaçados e bem organizados para poder ser utilizado em roupas, cobertores ou tapetes, um texto também precisa ter suas palavras organizadas e devidamente conectadas para que haja sentido. Quando estamos em uma conversa, podemos usar outros recursos, além da própria linguagem, para dar sentido à nossa mensagem, como gestos, o olhar, expressão facial, entonação da voz, sons. No entanto, quando escrevemos, não temos esses recursos disponíveis, e é aqui que entra o conceito da coesão. Quando falamos de coesão textual, falamos dos mecanismos linguísticos que permitem que a mensagem do texto tenha uma lógica e que possa ser entendida por outras pessoas além do seu autor. A coesão é a ligação lógica entre as palavras de um texto usando elementos formais. Os elementos de coesão determinam a transição de ideias entre as frases e os parágrafos. Veja esse exemplo. Os sem terra fizeram um protesto em Brasília contra a política agrária do país. Por quê? Consideraram injusta a atual distribuição de terras. Porém, o ministro da Agricultura considerou a manifestação um ato de rebeldia, uma vez que o projeto da reforma agrária pretende assentar milhares de sem-terra. Veja que as palavras destacadas fazem a ligação entre as partes do texto. Podemos dizer que elas são responsáveis pela coesão do texto. Entre os elementos mais comuns que garantem a coesão de um texto, temos as referências. Os elementos de referência são aqueles que não têm um significado próprio, pois remetem a outros itens do texto, que não são necessários para a sua interpretação. Por exemplo, Pedro e Maria são irmãos. Eles adoram brincar no parquinho. Nesse caso, para não repetir os nomes de Pedro e Maria, foi feita uma referência utilizando o pronome eles. As palavras utilizadas para fazer referência em um texto são os pronomes pessoais, como eu, tu, ele, me, te, os pronomes possessivos, como meu, teu, seu, nosso, dele, os pronomes demonstrativos, este, esta, isto, esse, essa, isso, os pronomes indefinidos, algum, nenhum, todo, muita, pouca, várias, os pronomes relativos, que, o qual, onde, cujo, quanto, e os advérbios de lugar, aqui, aí, lá, além, perto, longe. Já a substituição ocorre quando um elemento é colocado no lugar de outro elemento para evitar repetições. Podem ser substituídos nomes de pessoas, objetos ou lugares, verbos, períodos ou trechos do texto por uma palavra ou expressão que tenha um sentido próximo ou significado parecido. A coesão por substituição é utilizada para deixar os textos mais enxutos e mais claros. Exemplo: os alunos foram advertidos pelo mau comportamento. Caso isso volte a acontecer, eles serão suspensos. Perceba que os alunos foi substituído por eles e mau comportamento foi substituído por isso. Eu tomei um sorvete de chocolate. Pedro tomou um de flocos. Nesse caso, sorvete foi substituído apenas por um. As palavras de transição estabelecem a ligação entre as orações, frases e parágrafos. Elas podem ser preposições, conjunções, alguns advérbios e locuções adverbiais. No começo ou introdução de um texto podem ser utilizados em primeiro lugar, antes de tudo, antecipadamente, antes de mais nada, a princípio, de antemão, primeiramente, à primeira vista, inicialmente, desde já. Para dar continuidade ou adicionar ideias ao texto, usamos, além disso, ainda mais, por outro lado, também, outro sim, não só, mas também, da mesma forma, do mesmo modo, bem como, ainda por cima, em conjunção com, além de que, ademais. Na conclusão, podemos usar enfim, finalmente, em resumo, em conclusão, por fim, portanto, logo, em síntese, nesse sentido, dessa forma, em suma, definitivamente, assim, resumindo, afinal. Como acabamos de ver, a coesão trata da ligação das palavras de um texto.
Mas para que o sentido do texto seja completo, é necessário que, além de coeso, o texto também seja coerente. Um texto pode ser escrito de forma coesa e ainda assim não ser coerente. Sempre guardo meus livros na estante com o prato virado para cima. Nesse exemplo, a frase está escrita de forma correta, mas não faz sentido. Ela não apresenta coerência. A coerência trata da relação entre as ideias e partes do texto, a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Para que um texto seja considerado coerente, é necessário fazer o que chamamos de amarração das ideias. Existem alguns pontos básicos que devem ser observados num texto para que ele se torne coerente. São eles: evitar contradições. Em um texto não se pode ter situações ou ideias que se contradigam, ou seja, que quebrem a lógica da mensagem. Por exemplo, eu fui o primeiro a concluir a corrida, por isso Pedro ganhou o prêmio. Ora, se você foi o primeiro a chegar, não faz sentido Pedro ter ganhado o prêmio. A não ser que o motivo seja explicado pelo contexto, essa afirmação é contraditória e, portanto, incoerente. Manter a continuidade temática. A continuidade temática é utilizada para dar sequência ao texto. Ela consiste em relacionar as informações apresentadas no texto e manter a linha de raciocínio. Quando a continuidade temática é quebrada, ou seja, quando não se faz a correlação entre as partes ou informações do texto, a sensação de quem lê é de que o autor simplesmente mudou de assunto sem avisar. Seguir uma progressão semântica. A progressão semântica é responsável pelo desenvolvimento do tema. Um texto progride através da articulação entre as suas partes, introdução, desenvolvimento e conclusão. Em um texto, é possível manter um tema único e apresentar várias informações diferentes sobre ele. Ou também, é possível desdobrar o tema em subtemas, discorrendo ou argumentando sobre cada um deles até chegar a uma conclusão. É isso que faz o texto avançar. No entanto, quando não há a introdução de novas informações para dar sequência ao todo significativo, ou quando as informações apresentadas não acrescentam nada de novo ao tema, a sensação é que o texto é prolixo e que não chega ao ponto que interessa, ao objetivo final da mensagem. Em outras palavras, a sensação que temos de um texto sem progressão semântica é de que o autor apenas enrolou e não disse nada interessante. Resumindo o que conversamos nessa aula, podemos dizer que a coesão trata da conexão entre as partes do texto, do parágrafo ou da frase. Já a coerência é a relação lógica entre as ideias, fazendo com que umas complementem as outras, não se contradigam e deem sentido ao texto. Agora que já conhecemos alguns conceitos básicos para a elaboração de um bom texto, vamos descobrir como planejar e desenvolver uma redação.